ainda de pé? Êxodo, capítulo 33, versículo de número 7. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 7. Quantos aqui estão pela primeira vez? Faça assim com as suas mãos. Seja bem-vinda aqui desse lado. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Moisés costumava montar uma de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro, tenda do... Quem quiser ir se consultar ao Senhor, ia até a tenda fora do acampamento. Esse texto aqui é o texto áureo da nossa campanha, Tenda dos Milagres. E nós estamos em um ambiente profético, diga amém. Então no 3 você vai liberar uma palavra profética para no mínimo 3 pessoas mais pentecostais se tiver do seu lado. E se ele não receber, não tem problema, que essa palavra volte para você 7 vezes mais forte. Diz assim no 3, permaneça na tenda de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3, profetiza. Aleluia, pode se assentar dizendo glória a Deus. Moisés, ele foi chamado por Deus. Moisés, ele foi o maior legislador que Israel já teve, diga amém. Só que Moisés não foi só um legislador que Israel já teve, mas ele também foi chamado com um propósito. Pergunta, qual o propósito? Libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. Por quê? Porque Moisés tinha essa missão. E essa missão foi dada por Deus quando ele estava fugindo porque tinha matado um egípcio. E Deus aparece para ele no meio de uma sarça e se apresenta para ele dando essa direção, dando essa missão. Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito, da escravidão do Egito. E Moisés, então, ele atende esse chamado por Deus. Ele atende esse chamado por... Ou seja, Moisés foi o maior legislador que Israel já teve, mas ele também teve uma missão na terra, que era libertar o povo da escravidão do Egito. Então, quando ele vai e obedece ao Senhor para poder libertar o povo do Egito, o texto vai dizer que Deus, ele manda as 10 pragas. Quem lembra das 10 pragas? Então Faraó decide libertar o povo ali para ir junto com Moisés. Só que tem um detalhe: quando eles chegam perto do mar, eles não vão conseguir ultrapassar. Por quê? Porque depois que o povo sai, depois que Faraó liberta o povo ali para ir com Moisés, o povo quer matar o povo de Israel. Só que o interessante é que quando eles estão para poder atravessar o mar vermelho, o povo do Egito está vindo atrás, furioso, tentando matar o povo de Israel. Com medo, o povo de Israel ficou. Só que Moisés fala para o povo, tenha calma. Por quê? Porque ainda hoje o Senhor vai dar-nos livramento. O Senhor vai nos dar Então o povo se acalmou. E o texto vai dizer que quando Moisés, ele coloca o cajado e levanta as mãos, o texto vai dizer que o mar se abre, a seco. E o povo de Israel então passa. Só que daí está vindo o povo do Egito, sim ou não? Só que o interessante é que quando o povo de Israel passa, enquanto o povo de Israel está passando, o último que chega do outro lado, atrás está vindo o povo do Egito. E a Bíblia diz que o mar se fecha, Natália, e mata todo o povo de Israel, do Egito. Vamos lá, aqui até parece que Deus ele faz acepção de pessoas, mas na verdade não. Por quê? Porque você olhando com os olhos humanos, Deus está escolhendo aqui um povo para livrar e o outro para matar. Sim ou não? Mas Deus é bom? Mas Ele mata? Mata. O texto vai dizer que Ele mata e faz viver, exalta e abate. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, muitas das vezes a gente olha para esse texto e pensa, Deus, Ele faz acepção de pessoas, mas na verdade não. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes e de comportamento. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo que obedecia ao Senhor.
Já o povo do Egito era um povo que não obedecia, e detalhe, adorava outros deuses. Quem está entendendo isso aqui? Então, quando o povo de Israel passa, atrás está vindo o povo do Egito. E o povo do Egito morre e mata. O próprio Deus mata o povo. Só que quando eles passam, o texto vai dizer, que acabamos de ler, que Moisés, ele constrói uma tenda. Ele constrói uma... Só que antes dele construir uma tenda, ele sobe para o Monte Sinai. Por quê? Porque no Monte Sinai, Deus vai dar para ele o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Porque naquele tempo não era, até então, os 10 mandamentos. Tinha 613 leis. Tinha quantas leis? Só que daí Moisés vai para o Monte Sinai para poder receber uma orientação do Senhor para fazer um decálogo, que é os 10 mandamentos, e você conhece ele. Só que quando ele vai para o Monte Sinai, ele fica mais tempo do que deveria ficar. Enquanto o povo do Israel aguarda ele chegar, ele está no monte. Ou seja, era para ele ir e voltar para o povo, para continuar dando direção para o povo. Só que Moisés fica durante 40 dias. E nessa que Moisés fica durante 40 dias no Monte Sinai, o povo pensa, deve ter morrido. Deve ter falecido. Por quê? Porque não voltou. Só que Moisés tinha um sucessor. E o sucessor era Arão. Então o povo, com essa mentalidade, pensando que ele havia morrido, que ele havia falecido, ele chega até o Arão e fala, Arão, talvez o Moisés não vai voltar mais não. Até agora ele não voltou. Faz o seguinte, constrói um Deus para nós adorarmos, porque ele não vai voltar não. Sem ele a gente não tem direção de Deus. O que Arão faz? Arão, ao invés de acalmar o povo, assim como Moisés, o líder, acalmava diante de alguma tempestade, Arão fez o quê? Falou, faz o seguinte, reúne todo o povo e pegue os pingentes de ouro. Por quê? Porque desses pingentes de ouro, eu vou lapidar ele e fazer um Deus. E o povo então pega os pingentes de cada um do povo de Israel e leva até Arão. Arão lapida ele e se forma um bezerro de ouro. Quem se lembra disso? Através daqueles pingentes. Então o povo começa a adorar aquele Deus pagão que Arão tinha feito. Só que quando o povo de Israel faz isso, irmão, Deus se enfurece. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus, ele se enfurece e fala que vai matar o povo. E enquanto isso, Moisés está no Monte Sinai, recebendo direção de Deus para poder dar direcionamento para o povo. Só que o povo achou que Moisés havia morrido. Por quê? Porque não havia voltado. Então Deus fala com Moisés, eu vou matar esse povo. Enquanto você está aqui recebendo direção minha, para libertar eles estão começando a adorar outros deuses. A outros deuses a qual eu não divido a minha glória com ninguém. Então Moisés, ele suplica a Deus, ele clama ao Senhor para que não mate ele. Então ele volta e dá um sermão para aquele povo. Fala, vocês não podem fazer isso. Eu não havia morrido. Arão achava que ele havia morrido porque o povo estava dizendo para ele que ele já havia morrido, mas na verdade não havia. Então ele volta e dá o livramento para o povo de Israel, porque ele suplica a Deus para não matar o povo. Só que nessa que eles estavam acampados na tenda, Moisés resolve então construir uma tenda do lado de fora do acampamento a qual eles estavam. Porque como eles estavam no deserto, eles haviam atravessado o Mar Vermelho, diga amém. O Moisés armava tendas, armava acampamentos. Só que então, quem falava com Deus era ele. O único que Deus falava face a face era o Moisés. Assim como eu e você estamos falando aqui. O Senhor se comunicava com ele, como eu e você está se comunicando aqui. Então ele era o porta-voz de Deus para o povo. Só que o povo não tinha esse relacionamento com Deus. Então o que ele faz? Já que o povo está querendo adorar outros deuses, eu vou fazer uma tenda para poder adorar o Deus que é correto, o Deus que é verdadeiro. Quem está entendendo isso aqui? Aí o texto vai dizer que Moisés acostumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, a certa distância. E ele a chamava tenda do encontro, tenda do... Por quê?
Porque tenda significa congregação, ou seja, lugar de intimidade. Então, todas as vezes que aquela tenda era montada, ele estava mandando um recado para o povo: ó, está na hora de vocês buscar a Deus. Eu vou montar uma tenda ali, então quem quer ter intimidade com Ele, vai à tenda. Ou seja, vai à congregação. Por quê? Porque a tenda do encontro é o lugar de intimidade. Diga amém. Só que é bem verdade que Deus, Ele não quer somente que nós buscamos a Ele no momento das nossas dores. Deus, Ele não quer que nós buscamos essa tenda da intimidade, essa tenda do encontro com Ele somente quando a gente precisa de algo, não. Deus, Ele quer que nós fazemos morada juntamente com Ele. É por isso que Jesus vai dizer: aquele que vem a mim, aquele que está em mim, eu também estarei nele. Ou seja, hoje Deus está nos chamando não somente para apenas procurar a Ele por conta de um milagre que nós precisamos, mas sim para fazer uma habitação e para vivenciar o milagre de Deus todos os dias da nossa vida. Só que olha para cá, e esse lugar de habitação que Deus requer de nós, Ele vai nos levar a uma segurança, um lugar de segurança. Porque olha o que diz Salmos de número 91. Projeta para mim, Davi, em nome de Jesus, Salmo de número 91. A tenda, ela nos dá um lugar de paz e de segurança. Repita comigo: a tenda traz um lugar de segurança, traz um lugar de paz. Olha o que diz em Salmos de número 91. Aquele que habita é diferente de ir buscar. Habitar é diferente de ir até o encontro. Quem está conseguindo entender isso aqui? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará na sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, aquele que não está indo apenas buscar, mas aquele que habita encontra descanso no Senhor. Vamos seguir o texto? Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo de número 3. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele a cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Olha para cá. O lugar da tenda, da habitação, do permanecer em Cristo, nos traz segurança. Diga amém. Mas não só nos traz segurança, como também nos traz proteção divina. Olha o que diz o verso de número 5 em diante. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia, nem a praga que devasta ao... Só que na verdade em outras traduções está dizendo, nem a mortandade que assole a meio-dia, nem a mortandade que assole ao... E o horário que a gente está se reunindo aqui, para congregar, para adorar ao Senhor, é o período do meio-dia. E o período do meio-dia é um horário profético, irmão. Por quê? Porque o próprio Salmo 91 está dizendo, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. Ou seja, nesse exato período, nesse exato momento, existe um espírito que é solto, que é o espírito da morte. Por quê? Porque mortandade fala de morte. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que nesse exato período, que é um período de pico, onde muitos trabalhadores estão saindo do serviço para poder ir almoçar, sim ou não? Muitos alunos também saem, ou seja, uma correria total. É por isso que os índices de acidente, depois você dá um Google, é causado nesse período. Muitos acidentes de morte. Por quê? Porque é um espírito nesse exato momento que é solto para causar acidente, para causar morte. Só que olha para cá, eu não estou dizendo que toda morte, todo acidente é causada por espírito da morte, não. Eu estou querendo dizer para você que muito deles são. Quem está entendendo isso aqui? Só que erga sua mão, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida.
Porque enquanto pode existir esses espíritos da morte que se levanta para tentar contra a sua casa, para tentar contra a sua família, para tentar contra os seus projetos, nesse período do meio-dia, enquanto pode se levantar esse espírito da morte, também tem o espírito da vida para poder te dar livramento em todos os seus caminhos. Eu quero profetizar de novo porque eu estou sentindo graça. Só que agora eu quero profetizar com base na palavra. Olha o que diz o próximo versículo. Enquanto pode existir esses espíritos nesse exato momento, tentando contra a sua casa, 1000 vai cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ou seja, quando a gente habita, não só busca a Deus, tem proteção divina. Quando nós não buscamos só a Deus, mas habitamos em Cristo, achamos paz e segurança. Só que quando nós também permanecemos em Cristo, continua o texto, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo, se você fizer o seu, percebeu aqui que é uma decisão nossa? Se você quiser, ou seja, você só encontra paz e segurança, você só encontra a proteção divina, se você quiser fazer do Altíssimo o seu abrigo. Quem está conseguindo entender isso aqui? Do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Em outras traduções vai dizer, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se coloque de pé, porque eu quero profetizar de pé na sua vida. Enquanto você permanecer na presença dEle, enquanto você não só buscar por aquilo que você quer no momento de distrações, no momento em que você está fragilizado, fragilizada, mas sim permanecer em Cristo. Eu quero profetizar o verso de número 10, que nem o mal o atingirá, nem praga alguma chegará à tua casa. Por quê? Porque já foi dado ordem aos anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Verso de número 11. E o interessante, irmão, que Deus já liberou anjos, para aquele que decide permanecer nele. Você nem sabia sobre isso aqui, mas tem um anjo de Deus que te guarda e te dá livramento. Você sabia disso? Salmos de número 34, verso de número 7, se não me falha a memória, olha o que vai dizer. Salmos de número 34, verso de número 7, o anjo do Senhor, todas as vezes que você lê Senhor com S maiúsculo, se refere a Deus, se refere ao Altíssimo, diga amém. Agora, todas as vezes que você lê Senhor na Bíblia com S minúsculo, se refere aos patrões, aos líderes terrenos, ou até mesmo aos pais da terra. É a mesma coisa de você ler espírito com E minúsculo, se refere a espíritos malignos, ou ao nosso próprio espírito. Só que agora quando você lê espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus, diga amém. E o que está escrito ali? O anjo ou seja, o anjo de Deus, acampa ao redor de todo mundo, daqueles, ou seja, isso significa que nem todo mundo tem um anjo de Deus, está na palavra, isso aqui você não vai achar no Google, é revelação de Deus, diga amém, ao redor daqueles quem? Que o temem e os livra do perigo. Irmão, se você veio buscar Ele, é porque você tomou uma decisão de não só buscar, mas permanecer nele. E se você permanece nele, tem um anjo de Deus que te guarda, que te dá livramento para sua casa, para sua família. Quantos acreditam nisso? Aleluia! Nesse momento nós vamos orar com fé, e eu quero chamar aqui as nossas pastoras, e por gentileza, isso Marcelo, nós vamos fazer um ato profético aqui, porque o nosso profeta fez um ato profético semana passada. Quem se lembra da tenda que armou aqui em cima? Moisés armou uma tenda. Nós vamos armar uma tenda aqui, você vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado, diga amém. Então pega aquilo que representa a sua fé na sua mão, pega aquilo que representa alguma coisa que para a sua vida faz sentido. Às vezes
o que você precisa de um milagre é a área familiar, é a área do casamento. Se for isso, passa aqui com a mão na sua aliança, com a aliança na mão. Às vezes, o milagre que você precisa hoje é na área da sua alma. Você se encontra enfermo, e não só na alma, mas também fisicamente. Eu quero profetizar que enquanto você passar aqui, toda enfermidade vai embora. E se você tiver vergonha de colocar a mão na onde está enfermo, coloca a mão no seu coração, no momento que você estiver passando aqui. Amém? Então, eu vou pedir para que a obreira Elisama conduza as pessoas até o altar. Vai começar dessa parte aqui, e nós vamos clamar ao Senhor. E clamar é diferente de orar, quem está entendendo? O texto vai dizer, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Só que para obter resposta, irmão, é necessário clamar. É por isso que ele está dizendo, clame a mim e eu responder-te-ei. Ou seja, para obter resposta de Deus, é necessário clamar. É bem verdade que ele já sabe tudo daquilo que a gente vai falar, pastor Max. No próprio Salmos que a gente estava lendo, só que no número de 139, verso 4, a Bíblia vai dizer que antes que houvesse alguma palavra na minha língua, o Senhor já conhece inteiramente. Ou seja, Ele é aquele que sabe o que nós vamos dizer muito antes do que a gente abrir a boca. Olha lá, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece inteiramente. A pergunta é, se Ele já sabe, Fernanda, para que Ele quer ouvir? Sim ou não? Certa feita, Jesus vai pegar um cego na beira do caminho e vai perguntar para o cego, o que queres que eu te faça? Ué, se Jesus já sabia que o cego queria ver, irmão, por que Jesus queria ouvir do cego? Porque as nossas palavras são espíritos vivos. Ou seja, quando nós liberamos a nossa palavra, decretamos algo, a palavra, ela não fica vazia. Por quê? Porque tem muito sentido, tem muito poder quando chega na dimensão espiritual. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que o homem mais sábio do Antigo Testamento, a saber, Salomão, vai dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a vida e a morte está no poder da língua, e aqueles que as bem utiliza comem dos seus bons frutos. Talvez você não está vivenciando o milagre ainda. Por quê? Porque você pode estar enferma e estar declarando com a sua própria boca, não vai dar certo. Começa a mudar isso. Você mesmo estando enfermo, você começa a declarar com fé, o Senhor já levou consigo todas as nossas enfermidades e dores. Eu posso estar assim agora, mas amanhã eu estou curada para a glória de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então, em nome do Senhor Jesus, os que estão aqui, vai começar passando por aqui, você volte para o seu lugar de pé. Amém? Pode vir. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença. Meu Deus, a Tua palavra já foi pregada, mas nós cremos, meu Pai, na pregação do Teu poder. Meu Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos só ficar em palavras demasiadamente, mas sim em demonstração e poder do Teu Espírito. Então manifesta o Teu Espírito, meu Deus, manifesta o Teu poder no meio do Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que toda enfermidade bate em retirada. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor veio para libertar o cativo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, vai desfazendo todo o trabalho feito no pé do toco, na mata virgem, na encruzilhada, na linha do trem, no terreno. Meu Deus, em nome de Jesus agora, enquanto o Teu povo passa aqui, meu Deus, visita com Teu poder. Enquanto o Teu povo passa no Teu altar, debaixo da Tua tenda. Naquela época, meu Deus, a Tua tenda representava o lugar da intimidade, o lugar do encontro. Talvez essa pessoa veio hoje, meu Deus, achando que ia ter um encontro com o Senhor, mas na verdade foi o Senhor que decretou esse encontro com ele, que decretou esse encontro com ela.
Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, move com teu poder. Pai, que não seja as mãos dos pastores, mas sim as tuas. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo agora, visita, meu Pai, cada internauta. Visita, Senhor, cada um que está na live. Porque o mesmo Espírito que está aqui, meu Pai, possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Porque o Senhor é Espírito. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, que haja renovo. Eu profetizo milagre da parte do Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo agora. Toca, 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 do alto da cabeça à planta dos pés. Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram pra eu não prosperar, rasgaram meus sonhos, o meu ministério, cortaram minhas asas pra eu não mais voar. Mas eu clamei ao Deus do céu e Ele ouviu o meu clamor. Liberta-me, 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 liberta-me do fogo do Egito, da escravidão, do frio, do medo, dessa escuridão, da mentira, do roubo, de altares pagãos. Liberta-me, Cristo, com a tua unção. Mas eu clamei ao Deus do céu e Ele ouviu o meu clamor. Liberta-me, 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 liberta-me agora, Deus, do fogo do Egito, da escravidão, do frio, do medo, dessa escuridão, da mentira, do roubo, de altares pagãos. Liberta-me,